que tu abençoes a pregação, ao pregador, a mensagem, ó Deus, que tu tens, ó Deus, preparado, Senhor, para os nossos corações nesta noite, e tu nos visite a todos, que o teu Espírito medie, ó Deus, as nossas mentes e corações, e nos enchas, ó Deus, a cada dia mais da sabedoria que vem do Senhor. Abençoa a nossa nação, Senhor, ao nosso país, as autoridades, ó Deus, todas, desde o presidente, Deus, passando, Senhor, pela justiça, passando, ó Deus, pelas autoridades políticas, pelas autoridades administrativas, pelas autoridades militares. Pedimos que o Senhor esteja construindo a paz, ó Deus, onde não há paz. Nós te pedimos que tu entres, ó Deus, e construa a paz, embora a gente saiba que não há paz, mas nós te pedimos porque tu podes todas as coisas. E eu quero te agradecer na oportunidade, porque ontem estávamos preocupados na igreja, orando a Deus por essas situações, e hoje a gente viu um primeiro arrego. Louvamos-te, ó Deus, por isso, no nome do Senhor Jesus. Abençoas esta reunião e nos guarde de todo mal e nos enchas do Espírito do Senhor, perdoando assim os nossos pecados, e é no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Passar a palavra do pastor Marcelo, da Igreja de Lideia, e também a Federação dos Presidentes Dourados, o time do Trabalhadores e é filho de cidadão também, né? Então, eu vou passar a palavra para ele, que ele vai... Filho de governador Valadares, a cidade dele, né? Cidade... Que Deus possa abençoar a pregação e toca a palavra. E a Kelly vai cantar depois da pregação. Bom, aí no final aqui, vai cantar aqui. Que bom, meus irmãos, estamos aí participando desse grupo tão abençoado. Mateus, viu, Mateus? Que alegria vê-lo. Deus abençoe, né? Vida, Deus continue consolando o seu coração, né? Da sua mãe, da Jéssica, da Isabela, da Clara, de toda a família, dando consolo e a paz nesse exato momento que vocês carecem. Que Deus continue abençoando vocês. Estamos sempre em oração, a igreja orando por vocês. Que o Senhor continue enxugando as lágrimas, dando a força, né, da caminhada da vida. Que o Senhor esteja bem presente no coração de vocês. Que alegria vê-lo aqui no nosso grupo de oração, grupo aí do Ronaldo, Irma e Eliane, que Deus continue abençoando. Também a vida do Jubenício, que está aí conosco, pelos irmãos que estão aí conectados de vários estados, várias cidades. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos irmãos. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir esse texto, né? Seja aí no seu celular ou na sua Bíblia, mesmo que você tem na sua casa. Abra a Palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que alegria rever aqui o da Flor. Deus continue abençoando a vida também da nossa Confederação Nacional de Homens, para que possamos ter homens valorosos, assim como Paulo da Flor e tantos outros que têm servido ao Senhor com seus dons e talentos. Na nossa região aqui, o Orestes, também como presidente aí da Sinodal de Homens. Que Deus continue abençoando. E cada irmã que está aqui, nesta sala de oração para ouvir a palavra do Senhor, que Deus continue fortalecendo a sua vida, a vida Leila, Deus continue dando a bênção aí, curando o seu pé, para que em breve ela possa voltar às suas atividades, que o Senhor esteja abençoando. Então vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa edificação, esse texto que é tão importante para a nossa vida, que fala da história de vida de um homem que marcou a família, marcou na prisão, marcou também na casa de Potifar e marcou também no governo do Egito. Nós precisamos de homens assim, né, que sejamos, né, pessoas que possam marcar a sua geração, assim como José marcou. Então, o texto mostra aí para nós o seguinte: José é um ramo frutífero
Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiro contra ele o aborrece, o seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Então, nós podemos ver aqui, José é um ramo frutífero, Nós sabemos que José era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó com Raquel, a sua esposa amada. Ele tinha 11 irmãos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filho de Lia, Benjamim, filho de Raquel, Dan e Naphtali, filho de Bila, e Gad e Azé, filho de Zilpa. José era o filho favorito de Jacó, era a corda do seu coração, mais obediente, mais submisso e mais amado, um exemplo de filho. E por causa desse favoritismo, foi odiado pelos irmãos e vendido como escravo para o Egito. Mas José era um sonhador, né? Sonhou que os feixes de seus irmãos se inclinavam perante ele, e sonhou também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Por isso ele foi mais ainda odiado pelos seus irmãos, por causa dos seus sonhos. Contudo, o tempo mostrou que os sonhos de José eram sonhos de Deus, eram planos que não podem fracassar. E após a concretização dos sonhos de José, Jacó reúne os seus filhos e os abençoa. E aqui nós podemos ver que a bênção de Jacó sobre José, um ramo frutífero junto à fonte, E aqui nós podemos ver que José era um homem que tinha intimidade com Deus. Junto à fonte, nos lembra da fonte da água da vida, da presença de Deus, de estarmos pertinhos do Senhor. Nós só podemos frutificar no reino de Deus, na igreja, na família, no trabalho, na sociedade, pertinho do Senhor, junto à fonte. E aqui nós podemos ver que José, um ramo frutífero, porque ainda na adolescência sonhava alto os sonhos de Deus. Sonhou tão alto que ninguém acreditou. Achou que, quem sabe, ele era um soberbo, um presunçoso, ou um sonhador alucinado. E até que o sonho se concretizou. Os sonhos de Deus para a nossa vida, eles não podem ser frustrados, apesar das lutas, das oposições, das intempéries da vida, das lágrimas, das perdas, das lutas que todos nós enfrentamos. Ninguém está isento da dor, e José também não estava isento da dor. Quanta coisa ele passou. José, um ramo frutífero, pois mesmo odiado, enciumado, mal entendido, jogado na cisterna, vendido como escravo, considerado como morto, não carregava no peito o ressentimento, a mágoa, mas perdoou quem a vida lhe queria tirar. E aí nós podemos ver que José sabia que Deus transformou o mau intento contra ele em bem para a conservação de muita gente, mesmo que os seus irmãos tivessem intenções más a seu respeito, Deus transformou o mal em bem. É aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está conosco. Embora nós não entendamos tudo o que acontece conosco, mas Deus está desenhando um lindo quadro para a nossa existência. Mesmo passando por dificuldades difíceis na vida, Deus está costurando a nossa história, Deus está tecendo a nossa história,
está nos conduzindo para o propósito principal que Ele tem para a nossa vida. E o propósito principal que Ele tem na nossa vida é que possamos glorificá-lo em todas as situações que atravessamos na nossa história. E aqui José é um ramo frutífero porque ele não deu ouvidos às propostas indecentes da mulher de Potifar, pois não queria pecar contra o seu Deus. Quantas pessoas têm caído na vida moral? Mas José, ele não queria pecar contra Deus. José não queria ter 5 minutos de prazer e 50 anos de derrotas. E em vez de correr para os braços dessa mulher, ele fugiu porque ele queria agradar a Deus. E o maior prazer de José não estava nesta vida, não estava numa balada, numa noitada, não estava numa aventura amorosa. O maior prazer de José era agradar o coração de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que assim seja também na nossa vida. E José é um ramo frutífero, pois mesmo na cadeia, ele não perdeu a liberdade e a alegria de andar com Deus. Nada frustrou a caminhada deste homem de Deus. Ele não apenas sonhava, mas interpretava sonhos. E aqui nós podemos ver que o sonho do copeiro-chefe, o sonho da promoção, o sonho do padeiro-chefe, nós podemos ver aqui que era o sonho da sentença de morte, e os sonhos de Faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E a interpretação desses sonhos foi a sua promoção. Ele era um homem que interpretava sonhos, e José estava preparado para ser, então, governador de toda a terra do Egito. E aqui nós podemos perceber que ele ficou 11 anos na casa de Potifar, 2 anos na prisão, e depois de 13 anos no Egito, e agora com 30 anos de idade, Deus havia preparado José para ser o governador de toda a terra do Egito. José, um ramo frutífero, porque no poder ele não se corrompeu. Como nós precisamos de Josés na política brasileira, como vereador, como deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Nós precisamos de homens de Deus, né? Assumindo cargos importantes na sociedade e não se corrompendo. E José, aqui, ele não carregou dinheiro, fruto da corrupção, na mala, na meia, na cueca, não deixou o seu Deus, não ficou vaidoso por causa da sua posição. O poder não corrompeu, mas foi um canal de bênção nas mãos de Deus. Assim também, Deus deseja que cada um de nós também seja esse canal de bênção, que não se corrompa apesar das adversidades, apesar das propostas indecentes, que todos nós somos tentados a desviar do caminho, a desviar para a direita ou para a esquerda. José, um ramo frutífero, junto à fonte. Deus era a fonte da vida e da felicidade de José. Ele amava a Deus acima de tudo, por isso ele frutificava, por isso ele era uma bênção. Em qualquer lugar que ele passou, ele foi uma bênção. Ele foi a bênção dentro do lado do seu pai, ele foi uma bênção na vida dos seus irmãos, ele foi uma bênção também na casa de Potifar, ele foi uma bênção mesmo preso, ele cuidou ali da carceragem, cuidou de outros presos, ele foi uma bênção para o palácio, ele foi uma bênção para o mundo inteiro, ele foi chamado Zafernate Parneia, o Salvador do mundo. José, ele apontava para Cristo. E aqui nós podemos perceber que ele estava bem pertinho de Deus. É isso que Deus espera, que cada um de nós possa viver nesses tempos difíceis, né? Que possamos viver bem pertinho de Deus. Junto à fonte, nós devemos estar como árvore plantada junto à corrente de águas. E Jesus, meus irmãos, é a fonte da nossa vida. Não tem felicidade longe de Cristo. A nossa felicidade é Cristo. A nossa felicidade não está no dinheiro, não está na posição, não está no poder. A nossa felicidade está numa pessoa, Cristo. Cristo é a fonte da nossa alegria. É aquilo que Paulo tinha a dizer, mesmo preso, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele é a fonte da nossa alegria. E aqui nós podemos ver que José foi um ramo frutífero, seus galhos se estendem sobre o muro. E José foi além dos muros do ressentimento, da incredulidade, do ódio, do medo, da maldade, da impureza, da soberba. E sua vida foi um exemplo de fé, de amor, de perdão, de superação, de honestidade e de humildade.
E diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, quais lições nós devemos aplicar para a nossa vida hoje? Como nós viveremos também a nossa vida em face do texto que nós acabamos de lê-lo? Primeira coisa, meus irmãos, é que os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida. Nada vai frustrar os planos de Deus na nossa vida. Nada pode obstar os projetos de Deus na nossa vida. Os planos de Deus na nossa vida são maiores do que os nossos problemas. E quem é que não enfrenta problemas? José enfrentou problemas da sua família, o ódio dos seus irmãos, a inveja, os ciúmes. José enfrentou também problemas dentro da casa de Potifar. Ele foi cobiçado pela mulher de Potifar. José também enfrentou problemas também na cadeia, porque ele foi esquecido aí pelo copeiro-chefe. José também enfrentou muitos problemas para administrar o governo lá no Egito, como primeiro-ministro do Egito. Quantos problemas ele enfrentou? Mas os planos de Deus não foram frustrados na vida de José. Assim também os planos de Deus não serão frustrados também na sua vida. Deus é quem governa a nossa história. Deus está no controle de tudo. A pandemia não tirou Deus do centro da história, como governador de toda a história. Deus é quem dirige a nossa vida e Ele é quem orienta a nossa vida. Mas, em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós aprendemos o seguinte, que perdoar é o melhor caminho para a felicidade. Quantas pessoas, às vezes, estão carregando a mágoa no coração? E eu sempre digo, eu tenho uma frase, eu sempre digo que o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Perdoar para ser feliz e perdoar para ser perdoado. O Senhor Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Às vezes, muitas pessoas, podem ter pisado no seu coração. E às vezes, pessoas têm pisado no seu coração e está dentro do seu lado, da sua família. Às vezes é uma palavra dura de um filho, de um neto, de um marido, de um esposo, de um vizinho, da mãe, do pai, da filha. Quantas palavras duras. E nós devemos pedir a Deus, Senhor, me dê a graça para perdoar. Sara o meu coração. José, ele também teve que perdoar os seus irmãos. Ele não teve um espírito vingativo, mas ele conseguiu liberar perdão para os seus irmãos. E tratou dos seus irmãos, e cuidou deles no Egito, de toda a sua casa. Nós devemos também ter esse coração perdoador. Nós devemos liberar perdão. Como Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós possamos ter essa disposição de perdoar. Assim como José teve. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos que o maior prazer na vida deve ser agradar a Deus? Você não está neste mundo, não está na igreja, não está na sua família para fazer a sua própria vontade. Você está neste mundo para agradar o coração de Deus. Agrada-te do Senhor, que esse seja o seu maior prazer. José não aceitou ser um amante da mulher de Potifar. Ele queria construir um lar feliz e duradouro. José não queria uma aventura amorosa, porque o seu maior prazer era agradar o coração de Deus. E que possamos ser assim, que o nosso maior prazer seja agradar o coração de Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas em quarto lugar, nós aprendemos que José, que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Mesmo sendo perseguido pelos seus irmãos dentro da sua casa, José foi bênção. Mesmo morando na casa de Potifar, Deus abençoou a vida de José. Ele foi uma bênção da sua casa, foi uma bênção na casa de Potifar, foi uma bênção na cadeia, foi uma bênção no palácio. E nós aprendemos, meus irmãos, que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. E agora eu quero me dirigir aos jovens aqui, que estão na faculdade, e outros que estão aí no trabalho, cercado de ímpios,
Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. José foi essa bênção. Ele não deixou se corromper dentro do lar, não deixou se corromper na casa de Potifar, não deixou se corromper na cadeia, e muito menos no palácio. José foi uma bênção, porque não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. José era esse homem cheio do Espírito Santo. E que sejamos também cheios do Espírito Santo. Paulo chega a dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós devemos ser um povo cheio do Espírito Santo, que possamos clamar ao Senhor nesses dias, onde a pandemia trouxe também um espírito do comunismo, do afastamento, da frieza espiritual. Nesses dias onde nós estamos vivendo com muitos crentes desigrejados, que vão em tudo quanto é lugar, vão no supermercado, vão na praia, vão no clube, mas não vão na igreja. Ficaram pessoas desigrejadas. E por isso, meus irmãos, nós devemos pedir o avivamento da igreja. Porque pior do que o vírus da Covid é o vírus da frieza espiritual, o vírus do pecado, o vírus da maldade, da corrupção. E é por isso que nós devemos pedir ao Senhor, Deus, enche o meu coração do Espírito Santo, me dê fé, me dê esperança, além desta vida, porque nem a morte, meus irmãos, nem vida poderão separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa esperança em Cristo está além desta vida, porque se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Mas, finalmente, meus irmãos, que o segredo para a frutificação é estar junto à fonte. Como é que eu vou frutificar? Na minha casa, no meu trabalho, na igreja. Estando pertinho de Deus, não tem jeito de frutificar no reino de Deus, longe de Deus. Nós devemos estar junto à fonte da água da vida. Cristo é esta fonte que nutre, fortalece a nossa vida para a frutificação. Jesus é quem disse: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Ora bem, um ramo lá da videira que vai produzir uva, se ele estiver cortado da videira, ele não produz fruto. Aí Jesus fala o seguinte: assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então é juntinho de Jesus, é perto de Jesus, é pertinho de Deus, é que nós iremos produzir frutos para o Senhor. Então José é um ramo frutífero, um exemplo a ser seguido, porque ele era um ramo frutífero junto à fonte. E o meu desejo é que cada um de nós possa ter essa intimidade com Deus. Esse momento de estarmos aqui, nós queremos agradecer a Deus por esses irmãos, né, e irmãs, 22 pessoas que estão aí conectadas, e em cada grupo aqui nós temos 2, 1, 3, quem sabe até 4 pessoas ouvindo aqui esse momento de oração em sua casa, que possamos derramar a nossa alma perante o Senhor, que possamos estar perto do Senhor, em comunhão com o Senhor, né, pertinho do Senhor e vivendo em intimidade com Deus. O meu desejo é que o Senhor esteja avivando os nossos corações, para que sejamos uma bênção no lar, uma bênção no trabalho, uma bênção na sociedade, uma bênção na igreja, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, né? Que o Senhor continue iluminando as nossas vidas e que o Espírito Santo esteja avivando os nossos corações, para que sejamos um povo abençoado e abençoador para a glória de Deus. Vai lá, tá com o Ronaldo aí? Sim, a Kelly vai cantar mais uma, né? Eu queria pedir aos irmãos para manter o microfone desligado, para não dar interferência, né? Porque, infelizmente, nesse sistema aqui não dá para acompanhar, né? Tem que ter só um microfone ligado, tá bom? Porque a gente estava ouvindo até cachorro latir, né? Aí, para não atrapalhar, não interferir, não.
Toca a palavra, então. Vamos orar com o Mateus. A Kelly vai chegar daqui a pouco. Vamos orar primeiro com o Mateus? Beleza, Mateus? Vamos falar com Deus, aí a Kelly vai preparar aqui a música e o violão. Pai, obrigado por estarmos aqui, por esse privilégio de termos um momento de encontrar com o Senhor, seja aqui em Belo Horizonte, seja no Rio, seja onde estivermos, no norte, no sul. Sabemos que a tua presença ela é real e ela vive o nosso ser. Agradeço pelo teu Espírito que tem renovado, Senhor Deus, o consolo nos nossos corações. Eu agradeço, Pai querido, porque tudo que o Senhor faz tem um belo propósito. Às vezes nós não entendemos agora, nesse exato instante, mas nós sabemos que é para a tua glória. Nós estamos felizes, Pai, porque estamos reunidos e cremos no poder da oração. E é isso que nos faz seguir em frente, Pai querido, clamar ao Senhor, nos dar esperança para seguirmos essa jornada com fé. Obrigado, Pai amado, por esse dia, por essa noite, por esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o canto que eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, como a minha vida e fazia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso, quer que a minha vida e confia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus que abençoe. Muito lindo. Kelly. E agora eu vou... Muito bom. Eu queria apresentar aqui os nossos participantes, né? Tem aqui o Márcio. Dá o tchau aí. Márcio, lá da nossa igreja aqui, que mora lá em Sarzedo. Tem a Alzira, que nós oramos por ela, né? A minha irmã, Ana Dalva, lá de Arraial do Cabo. A dona Ana, a filha da Eliana, também tá. A Vilma, de Montes Claros. Dá o tchau aí, gente. Carolina Pinheiro teve que sair. A Eliana, mais o Mateus, né? O Mateus vindo diretamente dos Estados Unidos, né? A confortar a mãe, que Deus abençoe ele. O presbítero Enos, Durval de Barros. O Geraldo, lá de Roraima. Cadê, Geraldo? Balança a mão aí, ó. A Irma, minha esposa, está aqui, ela não abriu, não. O José Jerônimo, diácono da minha igreja, cadê? Opa! O Gil Benício, também da minha igreja. Ó, beleza. A Jussara e o Reginaldo, lá de Oliveira, da igreja de Oliveira. Cadê eles aí? A Jussara e o Reginaldo, Deus abençoe. A Lídia da minha igreja, tudo bem, irmã? O Luamin e a Dona Marina. Olha lá, balança a mão aí, Dona Marina. Ó, se eu não falo o nome da Dona Marina aqui, ela me aguarda lá na igreja. A Mércia, cadê a Mércia? Mércia também da minha igreja, cadê a Mércia? Ah, lá em cima, ó. Deus abençoe. O Natan, cadê o Natan? Opa, o Reginaldo aí. Natan tá fechada a tela também.
O presbítero Orestes, presidente da Sinodal de Homens, cadê ele? Sérgio. O presbítero Paulo da Flon, que já apresentamos aí. Como é que é? Eu estou aqui, viu? Ah, tá em trânsito ainda não, né? Não, tá cheguei bom, no então. engarrafamento, guria mesmo. Ah. O Péricles, meu primo da Igreja Batista Memorial, lá de Duque de Caxias. O presbítero Eli, também, da Presbiteriana, lá de Duque de Caxias. Cadê ele? Ah, tá ali, ó. A Irani e a doutora Raíssa, lá de Divinópolis, cidade aqui de Minas Gerais. Cadê ela? Cadê elas? Deixa elas no... Sérgio Pontes. Tá fechada a imagem, né? Rodrigo, acho que saiu, né? Rodrigo, acho que precisou sair. Da minha igreja também saiu. O Rogério, meu irmão, lá de Duque de Caxias. Tudo bem, Rogério? Aí, ó. Maravilha. Rosiane, acho que saiu também. A Carla, presidente da SAF. Ah, não, a Rosiane está aí. Ó. Rosiane está aí, tudo bem? Deus abençoe, irmão. Maravilha. O meu sobrinho Sérgio, cadê ele? Sérgio, lá de Cabo Frio, cadê ele? Tá aí, olha lá, barbudo lá, ó. Tudo bem, Sérgio? A Monique, nossa prima aqui lá da cidade de Bonfim. E o José Honório, de Volta Redonda, cidade do Aço. Tudo bem, José Honório? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe a todos. Ficamos muito alegres, né? E olha lá, a Raíssa e a Irani, lá de Divinópolis. Tudo bom. Então, eu vou passar uma palavrinha para o Orestes, para ele falar sobre o trabalho da nossa sinodal. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, nós temos retomado vários trabalhos presenciais. Inclusive, sábado eu estive a convite da Sinodal Belo Horizonte, tivemos a reunião em Nova Lima. Sinodal Pampulha, teremos a reunião dia 25 agora na igreja Ebenezer, lá em Justinópolis. E a nossa Sinodal também vai ter um trabalho agora da Federação de Betim, com o PH do Laranjeiras, um trabalho no próximo sábado. E, graças a Deus, mês de setembro e outubro tem muitas programações das nossas UPHs e federações. Então, é motivo de agradecer a Deus, porque, conforme eu falei com os homens, vamos deixando de lado a questão de sociedade, a gente precisa despertar principalmente a liderança masculina. Eu falo assim, não só na questão da UPH, mas também da OMP, aqueles que exercem a liderança masculina. Isso é fundamental, a gente reanimar, agrupar os homens da igreja. E, para isso, nós temos a ferramenta que é o PH, né? A força de integração. Então, eu tenho que agradecer a Deus, porque mês passado teve muitos trabalhos presenciais, em outubro já está programado. Tanto na questão dos 3 sinodais aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, como também de UPHs locais. É motivo de agradecimento a Deus. Deus abençoe a todos. Eu abençoe o reverendo Marcelo pela palavra e a esposa dele pelo louvor. Deus abençoe a todos aí. Orestes, aproveitando aí, eu queria que você orasse agora pela aqui, ó, meu irmão pediu aqui pela amiga dele, a Fátima, a colega de trabalho, a Adriana, tá? E o Reginaldo está pedindo pela esposa dele, pela Jussara, e pelo filho dele, o Cleiton. Pedido de oração. Reginaldo de Oliveira, né? De Oliveira. Reginaldo de Oliveira. Fátima, e a Fátima, a Fátima, ela é do Rio de Janeiro. E a Adriana são do Rio de Janeiro. A Fátima Adriana. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos permitido, ó Deus, vivermos a experiência, ó Pai, de estarmos debaixo da vontade, que o Senhor, Deus, possa estar abençoando a Fátima, ó Deus, a Adriana, ó Deus, o Reginaldo, ó Deus, juntamente com a sua família, ó Pai, cada um, ó